Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, querido, por favor. Ainda de pé como você está. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 5. Efésios, capítulo 5. Eu vou trazer-lhes uma breve reflexão da palavra. O pregador da noite é o Espírito Santo, por meio da boca do pastor Luciano Subirá. Aqui é somente uma entrada. Amém? Quando você vai no restaurante, está com fome, aí o garçom pergunta: você deseja uma entrada para abrir o apetite? Capítulo 5, versículo número 18. Saudar aqui o pastor Reinaldo Alves Portugal, que é o vice-presidente da Assembleia de Deus em Feira de Santana, que está aqui representando meu pastor-presidente, que é o pastor José Cruz Santana. Saudar também o meu sogro, que é o pastor Carlos Augusto, sob a autoridade do qual eu estou debaixo. E agradecer a Deus também pela vida da minha esposa, da minha sogra também. Se não fosse minha sogra, minha esposa não estava aqui. Ao meu filho, à minha filha. E louvar a Deus por todos que estão aqui cultuando ao Senhor, pelo ministério do Louvor Te Dou Glória, que tem sido uma bênção para as cruzadas, uma bênção para esse projeto. E agradecer a Deus também pela dupla canção e louvor. Que Deus leve vocês em paz, no nome de Jesus. Que use vocês muito ali em Pirá. Amém? Deus abençoe vocês. Capítulo 5 de Efésios. Nós vamos ao versículo 18. Apenas a parte B. Diz assim: enchei-vos do Espírito. Você pode olhar para 3 ou 4 pessoas e dizer assim: encha-se do Espírito, ou seja cheio do Espírito. Não, assim melhor, seja cheio do Espírito, isso. Agora diga assim: você precisa ser cheio do Espírito. Não fala com cara de profeta, irmão, com essa cara assim não, diga assim: você precisa ser cheio do Espírito. Pai, no nome de Jesus, glorificamos ao nome que é sobre todo nome. E eu peço que nesse momento o Senhor venha abrir a porta da palavra da revelação. E eu peço que o Teu Espírito fale por mim. E eu peço que o Teu Espírito venha me inspirar. Eu clamo pela Tua misericórdia sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que vão me ouvir. Que eles não ouçam a minha voz, mas ouçam a Tua voz. Eu quero te pedir agora que todo pensamento torne-se cativo a Cristo. Pai, no nome de Jesus, nesses poucos minutos que tenho, eu peço que o Senhor venha fazer aquilo que te apraz e cumprir o teu propósito no nome de Jesus. Vocês amém? Prometo que você sucinto, sempre, por favor. O tema do nosso congresso esse ano é: enchei-vos do Espírito. Você está hoje aqui no 5º congresso mais íntimo do Espírito Santo, e o tema desse ano é este: enchei-vos do Espírito. Você pode repetir comigo o tema desse congresso? 1, 2, 3. Estou pedindo para você repetir, para você nunca mais esquecer isso. Há algum tempo, Deus me fez fazer alguns questionamentos acerca de mim mesmo. E o questionamento que eu me fiz foi o seguinte: por que tantas pessoas fracassam naquilo que Deus lhes chamou para fazer? Eu creio que Deus não te chamou para o fracasso. Eu creio que Deus não me chamou para o fracasso. Mas por que tantas pessoas fracassam? Por que tantos vivem frustrações após frustrações? Uma vez que Deus não nos chamou para viver frustrações. Por que tanta gente começa bem no ministério, empolgado,
sonhando, vislumbrando, e questão de alguns meses, alguns anos, eles param na trajetória. Empolgado, vai para o estúdio, grava o CD, terminou de gravar o CD, parou. Empolgado, é o jovem que sonha ser um pregador, faz o seminário, começa o seminário, parou. É aquele ministério de louvor que começa ensaiando, daqui a pouco, para. É aquele irmão que sonha fazer cruzadas evangelísticas, e aí começa, daqui a pouco, para. Por que é que tanta gente começa e para? Uma vez que na palavra de Deus nos revela que o Deus que nos chama, Ele é poderoso para aperfeiçoar em nós a obra que Ele mesmo começou. O texto diz: aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Por quê? Muita gente fica se perguntando isso. E talvez alguns que estão aqui não tenham essa resposta. Eram questões que sempre intrigavam a minha alma. Por que que hoje nós temos muita pregação nos púlpitos e poucas conversões? Por que que hoje nós temos grandes multidões e poucos seguidores autênticos de Cristo? Por quê? Por que que hoje há muitos que se dizem salvos, que acham que estão indo para o céu, mas na verdade estão indo para o inferno? Por quê? Qual a razão de muitos de nós estarmos realizando um grande esforço e no final das contas os resultados são tão medíocres, tão pequenos, tão frustrantes? Por quê? Então o Espírito de Deus começou a gerar essas coisas em mim. O Senhor me fez entender, olhando para dentro de mim mesmo, porque o texto diz: examinai o homem a si mesmo. Então o Espírito Santo me fez fazer um autoexame. Senhor, por que que eu estou trabalhando tanto e os resultados da minha vida são tão pequenos? Então o Espírito Santo me fez entender: Joelson, é que você está fazendo a coisa certa, mas está trabalhando do jeito errado. É que você está trabalhando na força do braço de carne. Joelson, não é na força do braço de carne que se luta, que se trabalha, que se guerreia na minha obra. Joelson, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, Joelson. Isso me revoltou. Porque quando eu percebi a minha tolice em tentar trabalhar na obra de Deus no braço de carne, sem a ajuda real do Espírito, isso me deixou revoltado, me deixou intrigado. O Senhor me fez entender isto. Para quem não sabe, há quase 7 anos, nós estamos realizando aqui na Bahia as cruzadas evangelísticas Tempo da Colheita. E eu não tenho vergonha de dizer o que vou lhes dizer agora. Eu estava trabalhando com muita gente, muito ensaio, muito louvor, muito esforço, muita pregação. Na hora do apelo, pouca conversão. Eu não aceitava isso. Aliás, não aceito isso. O Senhor Jesus me fez entender, Joelson, é que você precisa conhecer mais o Espírito Santo. Tudo que mais você precisa, Joelson, é conhecer mais quem é a pessoa do Espírito Santo e aprender a trabalhar em parceria com esta pessoa e aprender a viver na dependência da pessoa do Espírito Santo.
O Espírito Santo te traz aqui nessa noite para você ouvir verdades acerca da minha vida, para talvez você colocar isso em prática na sua também. Quando eu olho para o apóstolo Pedro, a gente pode aprender muita coisa. Quem era Pedro? Um pescador, indouto, frustrado. Mas teve um dia que Pedro pregou e quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Quase 3.000 almas. Quantos pregadores você conhece que quando faz apelo 3.000 almas se convertem? Qual foi a última vez que você viu um apelo e 3.000 pessoas se converterem? Acontece hoje? Sim, acontece. Mas são em pouquíssimos lugares do mundo. Uma vez que Deus gostaria muito que isso fosse uma tônica, fosse uma verdade na minha e na sua vida. Se isso estivesse acontecendo no Brasil, se Deus estivesse pelo menos aqui no Brasil, pelo menos uns 10 Pedros, eu tenho certeza absoluta que o Brasil não estaria no caos que está, a Bahia não está no caos que está, a minha cidade, Feira de Santana, não estaria do jeito que está. E Deus traz você aqui nessa noite, porque quer te levantar com a mesma autoridade, com a mesma ousadia do apóstolo Pedro. Só aqueles que desejam isso. Isso não é para todos, são poucos. Eu não vou importar se poucos levantarem as mãos, eu não vou nem olhar isso. Mas só aqueles que querem isso na sua vida, essa unção na sua vida. Diga assim: querido Espírito Santo, se o Senhor quiser me usar para ganhar almas, conta comigo. Pedro prega, 3.000 pessoas foram salvas, e talvez você não fez a pergunta: por que isso aconteceu? Resposta: porque Pedro estava cheio do Espírito Santo. Por que isso acontece na vida de Pedro? Segundo lugar, porque Pedro deixou tudo. Diga comigo: deixou tudo. Está com medo de falar isso, irmão? Calma, não é para você deixar tudo, não. Isso aqui é só para os corajosos. Isso aqui é só para aqueles que querem ser cheios do Espírito. Diga assim: deixou tudo. Não, mais forte, diga: deixou tudo. Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Estás tu também disposto a deixar tudo, para seguir Jesus? Jamais você será cheio do Espírito se você não estiver disposto a negar a si mesmo, renunciar a si mesmo, deixar tudo para seguir Jesus. É um tipo de mensagem que constrange a gente um pouco, porque a gente olha para muitas coisas na nossa vida que a gente gosta, que a gente ama, e a gente não quer deixar. É que o nosso coração está muito preso às coisas do mundo. É que na verdade a gente nunca nasceu de novo. A gente pensa que nasceu de novo, mas na verdade nunca nasceu de novo. É que para nascer de novo é preciso fazer morrer o velho homem. E quando o velho homem morre, você ressuscita em Cristo. E Paulo diz: se vocês já ressuscitaram com Cristo, vocês já não pensam mais nas coisas que são de baixo. Vocês começam a pensar nas coisas que são de cima. Pedro fazia parte
de um seleto grupo dos discípulos do Senhor Jesus. Jesus tinha cerca de 70 discípulos. Entre esses 70 discípulos, Jesus tinha 12. E no meio desses 12, Pedro fazia parte dos 3. Pedro, Tiago e João. Quem eram esses 3? Eram os 3 mais íntimos do Senhor Jesus. Naquela época, era a dispensação de Cristo, do Filho de Deus. Hoje, eu e você está vivendo a dispensação do Espírito. Naquela época, na época de Pedro, era Jesus que estava aqui em carne. Pedro se tornou íntimo do Senhor Jesus. Fazia parte do grupo mais seleto do Senhor Jesus. Daqueles que eram mais íntimos. Ele se tornou um dos maiores ganhadores de alma da história. Quer realmente ser esse homem, essa mulher mais íntima do Espírito Santo? Você realmente quer isso? Você realmente está disposto a pagar o preço por isso? Muitos querem, mas são poucos aqueles que desejam, que estão dispostos a pagar o preço por isso. Mas escuta uma coisa, querido. Para aquele homem, para aquela mulher que estiver disposto a largar tudo por Jesus, deixar tudo por Jesus. Aquele homem, aquela mulher que estiver disposto a desenvolver um relacionamento com o Espírito de Deus, acontecerá na sua vida o mesmo que aconteceu com Pedro. Pedro fazia parte de um grupo seleto, do grupo dos mais íntimos. E Pedro desfrutou de coisas que os outros discípulos não desfrutaram. Escuta uma coisa, se você estiver disposto a viver um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, você vai desfrutar de coisas que o teu irmão da direita, o teu irmão da esquerda talvez nunca vai desfrutar. Você vai ter visões que jamais o teu irmão, o teu irmã não vai ter. Por quê? Porque Deus tem um negócio com aqueles que são íntimos. Os segredos do Senhor é para aqueles que são íntimos. Revelações maiores é para aqueles que são íntimos. Pedro era um desses que era íntimo. Sabe o que acontece com Pedro? Pedro certa vez foi interrogado por Jesus. Quem dizem o homem ser o filho do homem? O que é que estão dizendo por aí da minha pessoa? Pedro recebe a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne, não foi o sangue que revelou, mas foi o Pai que te trouxe essa revelação. Eu creio que nesse momento Pedro começou a se sentir o tal, começou a se sentir o cara, se sentir acima da média. Jesus continua pregando para os discípulos, ensina os discípulos. Fala: Pedro, mas tem uma coisa, Pedro, eu vim aqui para cumprir o meu propósito, e o meu propósito é cruz. Eu estou indo para a cruz, Pedro. Pedro, naquele momento, permite ser usado pelo diabo. O diabo falou na boca de Pedro, e Pedro tentar impedir o propósito de Deus, o plano de Deus. Não, mestre, você não pode fazer isto. Jesus entendeu que aquela voz não era a voz de Pedro. Toda voz, querido, que vier para impedir o propósito de Deus na tua vida, não é voz de Deus. Toda voz que vier para impedir o propósito de Deus na tua vida, isso não é voz de Deus. Aprende em nome de Jesus a não dar ouvidos à voz do diabo. A Bíblia diz que Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, você não compreende as coisas de Deus. Você não compreende as coisas de Deus, você só compreende as coisas do homem. Mas é esse mesmo Pedro que há minutos atrás tinha acabado de receber uma grande revelação, uma revelação que os demais discípulos não tinham recebido. Mas é esse mesmo Pedro que agora permite ser usado pelo diabo. E por que isso aconteceu com Pedro? Porque Pedro deixou a soberba subir para o coração. Irmão, escuta uma coisa, pelo amor de Jesus.
Se Ele te usar para pregar uma mensagem que outros nunca pregaram, permanece humilde. A revelação é que tem que crescer em você, mas você tem que continuar pequeno. É como disse João Batista: importa que ele cresça, importa que a revelação cresça, importa que o reino de Deus aqui dentro cresça, importa que ele cresça e que eu diminua. O que tem que aumentar em você é a glória de Deus. O que tem que aumentar em você é a presença de Deus, é a unção de Deus. Mas você tem que permanecer pequeno, porque aqui no reino de Deus só tem um grande. O grande é Ele, o poderoso é Ele, o tremendo é Ele, o absoluto é Ele, o soberano é Ele, o majestoso é Ele, a vitória é dEle, a glória é dEle. Quantos podem segurar sua mão lá em cima para glorificar o Senhor nessa noite? Pedro se sentiu tal, mas no capítulo 17 de Mateus, a Bíblia diz assim: e 6 dias depois. Imagina Pedro, naquele momento sendo repreendido por Jesus: para trás de mim, Satanás. Imagina Pedro todo cabisbaixo, recebeu a repreensão em público. Ninguém gosta de ser repreendido em público. Para trás de mim, Satanás. Mas a Bíblia diz que 6 dias depois, a Bíblia diz que Jesus tomou Pedro, Tiago e João. Jesus tomou aqueles que tomaram a decisão de se tornarem mais íntimos. E a Bíblia diz que Jesus tomou eles e levou eles a um lugar particular. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Se você tomar a decisão de ser íntimo do Espírito Santo, mesmo que você caia, mesmo que você tropece, mesmo que você desanime, 6 dias depois, a mão daquele que é mais forte do que a morte vai chegar até você. Vem comigo, filho. O cair é do homem, mas a minha mão está aqui para te levantar, filho. 6 dias depois, a Bíblia diz que Jesus tomou Pedro, Tiago e João, a levou até um monte. Lá no monte, Pedro recebe mais uma grande revelação do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus foi transfigurado, a sua roupa brilhava, o seu rosto brilhava. Ele ouviu uma voz que dizia acerca de quem era Jesus: tu és meu filho amado. Escuta uma coisa, querido: se você caiu, se você tropeçou na tua busca com Deus, não se preocupa, não se preocupa. Aquele que está aqui nessa noite vai te levantar e vai te conduzir ao lugar de intimidade. Porque não é você que quer, é Ele que quer. E a obra que Deus começou na sua vida não será interrompida. O diabo não vai parar a obra que Deus já começou na sua vida. Eu vou repetir isso até alguém entender. O diabo não vai parar a obra de Deus na tua vida. Vou repetir até alguém entender. O diabo não vai parar a obra de Deus na tua vida. Por quê? Porque a mão do Todo-Poderoso te levanta, te sustenta e diz: meu filho, não temas, eu estou te conduzindo a um lugar de revelações maiores, de glória maior, de poder maior, de unção maior. É Ele que está aqui para fazer isto. Pedro desce do monte, capítulo 18, a Bíblia diz que surgiu uma discussão entre os discípulos. E a discussão é esta: quem é o maior? Quem é o maior? Porque já está se sentindo os tais. Irmão, escuta uma coisa: se o Espírito te conceder o privilégio de se tornar mais íntimo, não empina o nariz não, irmão. Se Deus te usar nos dons, na profecia, na cura, não levanta o nariz não, irmão. Aqui não tem maior não, irmão. Aqui todo mundo está nivelado no mesmo tamanho. O que cresce aqui é a revelação, meu irmão. Mas os discípulos começaram a discutir: quem é o maior? Quem é o maior? Jesus pega uma criança: se vocês
se tornarem como uma dessa criança, vocês é o maior. Se vocês não se tornarem como dessa criança, vocês não poderão entrar no reino de Deus. É preciso se humilhar. É isso, Deus está à procura de homens e mulheres que, apesar de um alto nível de revelação, apesar de um alto nível de poder de Deus sobre a sua vida, você não vai se envaidecer, você não vai se vangloriar, mas você vai permanecer humilde, humilde, humilde. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprenda com Jesus a ser humilde. Aprenda com Jesus a ser humilde. Ninguém levantou o morto depois de 4 dias. Ninguém curou mais do que Jesus. Ninguém operou mais do que Jesus. E ele está dizendo: aprenda de mim, que eu sou humilde e manso. Aprenda com Jesus. Esse mesmo Pedro, lá na frente, se sentiu tal, ele nega Jesus. Ele negou a Jesus. Ele disse que jamais negaria a Jesus. Isso é impressionante, que até hoje a gente faz isso. A gente aponta o dedo para Pedro e se esquece que a gente comete os mesmos pecados de Pedro. Por quantas vezes você já está aqui e já negou a Jesus? Pedro negou a Jesus. Mas escute o que aconteceu, querido. Pedro estava lá frustrado. Mas o Deus que chamou você, o Deus que não quer que você se frustre, se revela de novo a Pedro. Jesus chama Pedro, dá uma palavra. Pedro entende que aquele era Jesus. E depois daquela situação da segunda pescaria, Pedro está ali. Tu me amas? Jesus senta para Pedro e fala: tu me amas, Pedro? Pedro, você me ama? Pedro está frustrado. E Pedro, todo cabisbaixo, falou: Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus nessa noite está perguntando para você também: tu me amas? Tu me amas? Não, você me ama mesmo de verdade? O que é que você está disposto a deixar por mim? Jesus pergunta isso para você nessa noite. Esse mesmo Pedro que nega Jesus, porque era covarde. Esse mesmo Pedro que recebe o Espírito Santo em Atos 2. A Bíblia diz que Pedro foi totalmente cheio do Espírito Santo. Pedro foi plenamente cheio do Espírito Santo. Aquele Pedro que estava negando a Jesus, agora está ali, cheio do poder do Espírito Santo. E agora ele prega, 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Filho de pé, que eu quero orar para a sua vida. Te dou glória, por favor. Eu tenho dito sempre, querido, que nenhum obreiro deveria se atrever a fazer nada, absolutamente nada, enquanto não estiver cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo passou por essa experiência. Paulo estava 3 dias sem ver, sem comer e sem beber, logo após a sua conversão. Ele estava orando, e de repente Deus levanta Ananias. Ananias vai até Paulo, impõe as mãos sobre Paulo, e a Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito. Até quando você vai viver dessa forma? Eu não posso me conformar com a situação que nós estamos vivendo. Eu não posso me conformar com a situação que a igreja está vivendo. Somos muitos, mas o efeito é de poucos. Por quê? Porque nós somos vazios do Espírito. Nós somos vazios do Espírito. Pedro foi cheio do Espírito. E sabe qual era o testemunho que as pessoas davam de Paulo? Estes que estão
transtornando o mundo. Esses que estão revolucionando o mundo chegaram aqui. Qual é o testemunho que dão a teu respeito? Os demônios olham para você e tremem. Quantas almas você já conduziu a Cristo? Ou você é daquele tipo de cristão que tem vergonha do Evangelho? Ou você é daquele tipo de cristão que está o tempo inteiro negando a Jesus? Ou você é daquele tipo de cristão que está mais preso às coisas da terra e desconectado do céu? Eu creio que há um tempo em que o Espírito de Deus será derramado. E queira Deus que esse tempo seja hoje. A razão da existência desse congresso é que você será despertado a um relacionamento de comunhão, de intimidade com o Santo Espírito de Deus. Santo Espírito de Deus. Precisamos viver isso, querido. Chega de tanta frieza. Chega. 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 Chega de tanto esforço e pouco resultado. Chega de ser mais um na multidão. Chega. Deus te trouxe, Deus te colocou nessa geração para você fazer a diferença. Você pode segurar na mão do teu irmão aí, dizer assim: você nasceu para fazer a diferença. Mas sabe quando que você vai fazer a diferença? Quando você for cheio do Espírito. Irmão, ninguém ganhou tantas almas como Paulo ganhou. Mas o apóstolo Paulo entendia o que significa a vida do Espírito. O apóstolo Paulo diz assim: enchei-vos do Espírito. É Paulo que fala isso. O apóstolo Paulo também fala assim: não entristeça o Espírito. É Paulo falando isso. Paulo está dizendo assim: não apagueis o Espírito. Paulo era capaz de abrir mão de qualquer coisa para viver a vida do Espírito, na liderança do Espírito, sob o comando do Espírito, sob o poder do Espírito. E eu, há um tempo atrás, estou questionando isso com Deus: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Estou diante de uma multidão e câmeras filmando, transmitindo pela internet, eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu ainda não fui plenamente cheio do Espírito. Não se escandalize não, irmão. Eu ainda não fui plenamente cheio do Espírito. Mas um dia eu tenho certeza que eu vou ser um homem cheio do Espírito. O nosso grande problema, sabe o que é? A hipocrisia. Hoje nós temos muitos teatristas. É teatristas? Muito artista de púlpito, que finge ser cheio do Espírito, mas não é cheio de Espírito coisa nenhuma. É só você olhar os resultados. Quer conhecer a árvore? Olha o fruto. É cheio de Espírito? Cadê o fruto? Olha para o teu irmão carinhosamente e diz assim: você quer mesmo ser cheio do Espírito? Escuta a coisa, irmão. Se Feira de Santana tivesse apenas um homem, plenamente cheio do Espírito, pode ter certeza que as nossas igrejas aqui não iria comportar a quantidade de pessoas sendo salvas. Você sabe por que é que nossos templos estão vazios? Você sabe por que é que essa igreja que você congrega está com os bancos vazios? Porque ainda não temos homens cheios do Espírito. É que a unção do Espírito atrai os pecadores. A unção do Espírito quebra o jugo que prende as almas. Diante dessa plateia eu estou dizendo: querido Espírito Santo, se o Senhor quiser me encher para fazer diferença, faz na minha vida. Começa na minha vida, começa na minha vida. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á.
Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Eu vou continuar pedindo. Não sei você. Eu estou falando por mim. A mudança que eu quero começa por mim, por mim. Não tenho vergonha de dizer isso de jeito nenhum. Porque daqui a alguns dias esse vídeo vai estar gravado. E alguém vai dizer: é verdade. É diferente mesmo quando está cheio, quando não está mais ou menos cheio. Porque eu tenho uma expectativa santa de que um dia a torneira do céu vai se derramar na minha vida. E eu quero ser um dos grandes ganhadores de almas nessa nação. Eu quero saquear o inferno. Eu quero tirar almas das garras do diabo, das garras da depressão. Eu quero. Deus sabe o que eu quero. Pedi, dá-se-vos-á. Porque todo aquele que pede não para de pedir, continua pedindo, e continua pedindo, e continua pedindo, e continua pedindo. E a melhor forma de pedir assim, irmão, é o joelho no chão, é emborcando o prato, é virando o copo, é comendo Bíblia, se santificando, até que o céu se abra. E eu tenho certeza que uma hora dessa o céu vai se abrir sobre a minha vida, o céu vai se abrir sobre a sua vida, e todos serão cheios do Espírito Santo. Deus sabe que é verdade o que eu digo. Eu gostaria muito que esse dia fosse hoje. Se Ele quiser me encher hoje, Ele pode me encher hoje. Se Ele quiser te encher hoje, Ele pode te encher hoje também. Coloca agora as duas mãos para os céus assim, sinal de rendição. Começa a fazer uma oração aí agora ao Senhor. Qual é o pai que, se pedir um filho um pão, lhe dará pedra? Qual é o pai que, se o filho pedir peixe, lhe dará serpente? Qual é o pai que, se o filho pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Jesus diz: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai não vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Pedi, recebei. Buscar-me-eis e achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. É buscar com todo o coração, com todo o coração. O Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para você buscar com todo o coração, rasgar o coração, dizer: eu quero esse Espírito, eu quero ser cheio desse Espírito. Não começa a orar aí, meu irmão, começa a orar, diga que você quer ser cheio do Espírito. Diga que você quer ser cheio do Espírito. Diga que você quer marcar a sua geração. As gerações posteriores vão ter que narrar a sua história. As gerações posteriores terão que narrar a minha história. Jesus me chamou para fazer a diferença nessa geração.